questão do divórcio. Vamos fazer a leitura de Mateus 19. Aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: repudiar é divorciar-se, tá? Largar sua mulher por qualquer motivo, tá? Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher? E serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disse-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar? Ou seja, aí os fariseus querendo pegá-lo, tá? Eles queriam que ele negasse a lei mosaica, né? E Jesus negou a lei mosaica em algum momento? Samuel, nunca. E ele não negou aqui, tá? Mas Jesus sempre tem o entendimento e o equilíbrio. Ele era mestrado, era um mestre, né? Versado em toda essa questão. E aí ele disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza de vossos corações, os permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Ou seja, ele explica o porquê foi permitido isso por Deus, não foi o diabo que escreveu nada, só que ele coloca aqui, não era para que fosse assim. Uma vez unido, que nada separasse isso. Compreendem? Ele não negou a escritura e ao mesmo tempo esclareceu isso, né? E aí ele diz: eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou seja, prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Que é bem claro, tá? Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. É aí que eu li aquela questão do celibato, tá? Para que vocês compreendam. E aí eles dizem o seguinte, vou até fazer para completar aqui a passagem. Eu, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam, né? Aqui vale até comentar que, por exemplo, a Igreja Católica, ela tenta impor, né, principalmente por questões de herança, etc., que as pessoas que exerciam um tipo de sacerdócio, do qual eles também que colocaram esses tipos de títulos nessas pessoas, não que não exista o título, mas isso não é coisa de CNPJ, né? Mas tudo bem. Esses caras, eles se colocaram ali como sacerdotes, etc., que eles deveriam exercer um celibato obrigatório, né? E é aquilo completamente contrário que a Escritura ela fala, né? Não deve ser assim. Pode ter normal. Qualquer pessoa que nesse mundo ela sinta essa questão, ela tem que ter a união com, e questão de macho e fêmea, tá? Não macho com macho, nem fêmea com fêmea. Não é Adão e Ivo, né? E, né, Eva com outra mulher ou coisa do tipo, né? Não nasce, é antinatural. Não preciso nem dizer, né, pessoal? Então, fica bem clara essa questão? Espero que sim. Vamos continuar essa questão sobre o adultério. Em Malaquias 2,16, deixa claro que Deus ele odeia essa questão. Tá? Essas escrituras afirmam claramente que o novo casamento após o divórcio, ele é adultério. A não ser no caso de infidelidade conjugal. Em relação a esta cláusula, existe cláusula de exceção? Sim, existe, pessoal. E quais seriam suas implicações? Vamos lá. O adultério impenitente, ou a pessoa que não se arrepende, né? Questões de abuso físico do cônjuge, ou filhos e o abandono de um cônjuge, de um crente por um cônjuge incrédulo, ou seja, a pessoa do qual a pessoa que vai embora, né, deixa ela, abandona e vai com outra pessoa, ou seja, é um adultério, né? Questões, como eu disse, de abuso físico, de agressão, né? E estupro da própria criança e coisas do tipo, tá? Essas questões, elas são muito profundas e elas têm a ver com a psicopatia ou coisas do tipo, onde você, sim, a pessoa, ela se afasta, né?
E ela vai o quê? Se separar de alguém. E aí, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Aí vocês vão me falar assim, Samuel, mas lá não está dito que se uma pessoa, então, ela tem um outro tipo de casamento, ela estaria em adultério, né? Alguém que for casar com essa pessoa, né? Que não foi exatamente por uma questão de infidelidade conjugal. Mas preste bem atenção, porque as leituras que eu vou fazer, e vocês vão compreender o equilíbrio sobre essa questão. Diz o seguinte, eu não estou dizendo aqui, inclusive, que nessas circunstâncias a pessoa ela tem que se casar de novo, porque quando ela se separa de alguém assim e o casamento dela não funcionou, ela pode o quê? Permanecer o quê? Solteira, né? Só que prestem bem atenção. Quando a Bíblia fala sobre a pessoa estar em adultério, o tempo presente no grego, tá, na língua grega que foi escrito, ele nem sempre indica uma ação contínua. Isso aqui é importante vocês compreenderem. Às vezes simplesmente significa que algo ocorreu. Isso é chamado lá no grego koiné, tá? De presente aorístico, ou punctiliar ou gnômico. São tempos do grego, como foi escrita essa passagem, tá? Por exemplo, a palavra divórcio em Mateus 5,32 está no presente. Preste bem atenção nisso, no presente. Mas se divorciar não é uma ação contínua, que o cara fica fazendo isso sempre. Ou seja, não é um estado contínuo de adultério. Ela praticou o adultério, ela errou, mas não é um estado contínuo. Ou seja, o ato de casar novamente, que é o adultério. Só que, o que acontece? Em Atos 17, 30 e 31 diz, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Nessa passagem de Atos 17, falava sobre o conhecimento dos povos sobre as coisas de Deus, sobre o famoso Deus desconhecido, né? Que a Bíblia fala, o Deus desconhecido para eles era o quê? O Deus verdadeiro, que é narrado na Bíblia, mas que os povos tinham ignorância de suas leis, de seus princípios, etc. O quanto Deus ele leva ao ponto de ignorância? Quantas pessoas, talvez tenham pessoas nesse chat que estão aqui, e já se separaram, e hoje tem um outro casamento, só que elas estão ali tranquilas. Você crê que Deus ele vai te julgar pela época da tua ignorância? Se você há um arrependimento, isso mudou. Acabou. Ou seja, não quer dizer que hoje você, né, ou a pessoa que hoje que está com você e vocês têm ali realmente uma união, né, e uma união também entre céus e terra, tá? Pelo mínimo num cartório, né, não apenas se juntaram. E hoje tem até talvez filhos, etc. Não quer dizer que vocês estão em adultério. Por quê? Porque hoje há algo diferente, há uma reconciliação com Deus e há o quê? Um arrependimento. Compreendem o que eu quero dizer? É diferente. Há pessoas que, no tempo de ignorância, em suas falhas, erraram, né? Talvez ela até adulterou, ou adulteraram e atraíram, mas ela ficou naquele estado, só que uma outra pessoa chegou, ou houve algum tipo de agressão, ou acabou tendo um tipo de compatibilidade, que não é justificativa para se separar, mas se separaram, só que agora ela tem uma nova vida. Não significa que, se ela se arrependeu, que hoje ela está em adultério. Não, se ela se arrependeu, e hoje está em um outro tipo de nível, tá? A pessoa, então, que está ali, venha como estás, como Deus ele sempre falou, tá? É interessante que, vale salientar que, por exemplo, em João 4, quando tem aquela questão da mulher samaritana, ou seja, Deus ele toma em conta o momento de seu arrependimento. Sua ignorância em relação às coisas anteriores ou pecados anteriores, Deus ele não fica levando em conta. A mulher samaritana, por exemplo, ela possuía 6 maridos, né? Alguns dizem 5, mas aparentemente seria 5 que já foram, e aí ela tinha um sexto na atualidade ali, pelo que a gente consegue perceber na passagem. Inclusive, vou até salientar um segredo interessante da passagem de João 4, né? A terra de Samaria, ela possuiu 5 povos estrangeiros, dos quais trouxeram seus deuses pagãos. E eles vieram habitar em Samaria. Não sei se vocês sabem, pessoal. O rei da Síria, ele trouxe pessoas da Babilônia, de Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim, tá? E habitou nas cidades de Samaria, tá? No lugar dos filhos de Israel. E tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Isso está em 2 Reis 17, 24, tá? Esses também, aqueles tais 5 maridos da mulher samaritana, eles estão codificados onde eles também representam esses 5 povos pagãos que vieram e estiveram com ela ali, né?
Então, isso é interessante, porque esses povos pagãos trouxeram seus costumes, religiões e deuses, né? Cada uma adorava um tipo de entidade, tá? Só para que vocês compreendam. E o sexto marido era o quê? Uma espécie de situação atual que ela se encontrava, deplorável, né? Ou seja, né, ela não tinha uma aliança com Deus. Mas Jesus, ele agora o quê? Era o Senhor e oferecia à mulher uma aliança eterna. Ou seja, a partir daquele momento. Tá? Então talvez você tenha o seu tipo de vida, tá? Várias situações ocorreram, você pecou, você errou, pecaram contra você, etc. e tal. Venha como você está. A partir deste momento, aí sim, tendo arrependimento, tá? Você está livre de todo esse tipo de pecado. Deus ele entende e ele vai te perdoar por esses erros que você cometeu no passado. Tá? A mulher disse: Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede. Nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Né? Há pessoas que até têm um entendimento que ela, por ter esses costumes pagãos, ou fazer parte, digamos, no lugar que eles tinham, um tipo de linguajar pagão, que quando Cristo ali, digamos, começa a conversar com ela, eles dizem que o termo dar água, né, que seria uma questão como se ele estivesse tentando flertar com ela. Né? E pode ser que talvez na mente dela algo passou, e é interessante que Jesus ele chama na mesma hora a questão do marido. Ele fala assim, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. E aí ela diz, não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive hoje não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Ela já recua e fica assim, espantada, né? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Lembra, gente? Monte Sião, e tem gente que está pensando na terra daqui, né? Monte Sião é outro lugar, monte da congregação. É outra dimensão, tá? Ou seja, e tem gente que fica brigando, lembra que arminiano briga com calvinista das coisas, se eles entendessem a pré-existência, não ficariam brigando lá, se tem livre-arbítrio ou não, e predestinação, sem que eles não entenderam a pré-existência, né? E existe o livre-arbítrio, mas negam a pré-existência. Entendendo a pré-existência, você entende aquilo que Calvino interpretou de maneira equivocada, que ele chama de predestinação, como se tudo viesse programado, e não é assim. É apenas a nossa existência anterior, do qual fomos determinados a virmos a este mundo. Então os caras ficavam brigando se era em Jerusalém, se era em outro monte que eles tinham que fazer as questões, né, a adoração, sendo que na verdade é no monte da congregação, né? Ou seja, o Monte Sião de outra dimensão, da nova terra, né? E aí ele diz assim, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, de natureza divina, daquilo que está dentro de nós, né? Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, e estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Porque para um judeu, ele jamais faria isso, ficarem conversando com uma mulher ali sozinha, muito menos samaritana, né, que eles entendiam que tinha esses costumes pagãos e tal. Com certeza aqui Jesus seria dito que ele estava flertando com a samaritana, alguma coisa do tipo, se fosse nos dias de hoje, sabe? Seria acusado de prostituto, olha, é a mesma coisa que a gente sofre hoje nos canais aqui, de quando as pessoas acabam xingando e chamando a gente de tudo quanto é coisa, né? Mas a ignorância é assim. E aí é interessante que é dito o seguinte, mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Né? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Né? Ou seja, Cristo não colocou depois como uma adúltera, mas você percebe que ele dá a palavra para ela. E o que ela ia fazer, pessoal? Permanecera como está, mas se arrependendo dos pecados dela, ela, obviamente, o Eterno ia salvá-la.